Se você quiser saber o real sabor delicioso do cacau, enche uma colher de sopa e coma. E comenta aqui o que aconteceu. Aqui a segunda parte desse Saindo do Forno, que é tudo que você sempre quis saber sobre chocolate, mas tinha vergonha de perguntar. E eu vou continuar aqui respondendo as suas perguntas. Se vocês ainda não viram a parte 1, eu vou deixar linkada aqui em cima. E tem outras perguntas por lá, bem interessantes também. Então, primeira pergunta dessa parte 2 é a seguinte. Barbarizante pergunta: como fazer uma temperagem perfeita? Eu já ensinei a fazer uma temperagem perfeita nesse link que eu vou colocar aqui em cima pra vocês e aqui embaixo também num vídeo. Então, basicamente, pra você fazer uma temperagem perfeita, é só você seguir exatamente o que eu te ensinei no vídeo, que vai dar tudo certo na sua casa, eu tenho certeza absoluta disso, e depois você me conta como é que ficou. E cada fabricante tem as informações das temperaturas ideais para você trabalhar o chocolate dele. Exatamente, isso é super importante. Se você comprar um chocolate de qualidade, você vai ver, ó, do ladinho ou na barra, em qualquer lugar, vai estar escrito aqui a temperatura primeiro que você tem que derreter o chocolate. Nesse caso aqui é um chocolate ao leite, ele vai ter que ser derretido entre 40 e 45 graus. Depois você vai ter que abaixar a temperatura para 27 e subir um pouquinho a temperatura para 29 a 30 graus para você poder trabalhar com ele. É claro, cada uma dessas temperaturas mudam se for, por exemplo, um chocolate branco, se for um chocolate ao leite, se for um chocolate amargo, meio amargo. Então é bom você sempre seguir ali a temperatura especificada pelo fabricante. Uma outra coisa, tem gente que me pergunta qual que é a minha temperagem favorita. Eu sou antiga, então eu gosto da temperagem no mármore. Pra mim a minha favorita é que dá mais certo e é mais rápida. Ou seja, se você tiver prática, ela vai ser mais rápida, te juro. Agatha Rebelato e mais duas pessoas perguntam: o que fazer com chocolate temperado que endurece? Como utilizá-lo novamente? O chocolate que sobra na panela depois do banho-maria para ser conservado para utilizar depois de uma semana deve ser guardado onde e como? Bom, seguinte, o que fazer, né, com o chocolate temperado que endurece? Primeira coisa, endurecer o chocolate, não importa aonde, se foi na tigela que você tava usando, se foi na mesa, se foi uma barrinha que saiu feia e você não gostou, um ovinho que você achou que ficou meio mal feito, enfim, você junta todo esse chocolate de novo e se você for continuar usando temperando, você junta ali, tempera de novo e aí faz o que você quiser fazer, ovo, barra, enfim, o que você quiser fazer. Agora, como que eu guardo esse chocolate que sobra ali da temperagem? Eu coloco dentro de um saquinho de ziplock, fecho esse saquinho e guardo dentro do congelador. Na hora que eu for utilizar, é só ir lá, cortar todo o chocolate picadinho de novo, derreter e fazer a temperagem novamente. Se eu achar que ele ficou um pouquinho duro ali porque perdeu a umidade, já falei isso no outro vídeo, eu acrescento um pouco de manteiga de cacau para ele ficar um pouquinho mais líquido, um pouquinho mais mole. Elô Maurício pergunta: às vezes quando derreto o chocolate no micro-ondas, em vez de ficar liquidinho, ele fica arenoso. Sabe o motivo? Seu chocolate ficou arenoso, você queimou o seu chocolate. E não adianta. Joga fora, começa tudo de novo. E aquela coisa que eu falei novamente no outro vídeo, se você não viu, tá aqui em cima pra você ver. Cuidado com a potência do micro-ondas, não é só uma questão de 15 em 15 segundos, 30 em 30 segundos. Tem muito a ver também com a potência. Se a potência estiver muito alta, principalmente chocolate branco, que é super sensível, vai ser muito fácil você queimar o seu chocolate. Aí queimou, já era. Pão, pão, pão. Aliás, se você puder fazer a sua temperagem em banho-maria, é 1000 vezes melhor do que o micro-ondas, te juro, te garanto isso. M. Tomazini pergunta: nos pães de mel, você tempera o chocolate e depois banha os bolinhos fora do banho-maria. Esse processo diminui a temperatura do chocolate. Mesmo assim, ele mantém a temperagem ou tenho que temperá-lo de novo de pouco em pouco? Bom, você fez ali sua temperagem, aí você tem um chocolate, sei lá, meio amargo que eu usaria, ali no bolzinho pronto pra você ir lá e banhar o seu pão de mel. É claro que conforme você for banhando o seu pão de mel, se você não tiver aquela maquininha de temperar que mantém a sua temperatura estável ali dos 31 graus mais ou menos que você precisa pra manter ali, né, entre 29 e 31 graus, pra manter a sua temperatura do chocolate e você continuar banhando vários pães de mel, o que vai acontecer? A temperatura vai começar a cair, seu chocolate vai começar a endurecer na borda ali da sua tigela e esse chocolate já não vai mais servir pra você temperar. Ou seja, o que você vai precisar fazer de novo? Vai ter que retemperar todo esse chocolate. Então, o mais importante que você precisa fazer é o seguinte: conforme você for banhando seus pãezinhos de mel ou as suas trufinhas, o que for que você esteja banhando ali, é você tentar manter essa temperatura. Mantenha ali o seu termômetro. Viu ali? Tinha que estar em 31, por exemplo. Começou a cair muito abaixo de 29, sei lá, 28, não sei o quê. Volta um pouquinho pro banho-maria e daí esquenta mais um pouquinho de novo até chegar em 31. E vai fazendo isso e controlando pra ver se
se ele tá realmente endurecendo e mantendo a temperagem. Se não estiver mantendo, você vai ter que temperar de novo o seu chocolate. Felipe.r.menezes faz a pergunta mais difícil de todas, na minha opinião. Chocolates harmonizam com vinho? Como harmonizar? E as castanhas com chocolate? Essa e as castanhas com chocolate, pra mim, foi o melhor. Bom, eu vou começar por essa, porque assim, eu não entendi muito bem essa. Castanhas com chocolate, na minha opinião, elas harmonizam perfeitamente com chocolate, são maravilhosas. Eu acho que não tem nada melhor no mundo do que castanhas, qualquer tipo, banhadas em chocolate, ou castanhas com chocolate, ou bolo de chocolate com castanhas, ou enfim, qualquer coisa que vá castanhas e chocolate é tipo minha coisa favorita no mundo, com certeza absoluta. Então, não, assim, não é. Você sempre muda a sua coisa favorita. é uma das minhas coisas favoritas no mundo, com certeza absoluta. Então, assim, é óbvio que harmoniza. Agora, vinho com chocolate. Vamos lá. Primeira coisa, hein, gente? Eu não sou enóloga. Então, se existe algum enólogo aqui vendo esse vídeo, por favor, responda essa pergunta aqui embaixo pro Felipe. Eu vou falar assim, ó, bem por cima, o que eu acho, o que eu ouvi já minha amiga Thalita me falar. Então, Thalita Albuquerque, beijo pra você. Eu já ouvi Thalita me falando algumas coisas desse tipo aqui, ó. Thalita me dizia que é quase impossível por causa dos taninos, que vai deixar um gosto meio metalizado quando você toma ali seu vinho por cima do chocolate que você acabou de comer. Mas difícil não significa impossível. Então pode ser que existam alguns vinhos que harmonizem muito bem aí com chocolate, ou com uma sobremesa que tenha chocolate. Eu acho que a gente já comeu alguma coisa com chocolate no Chateaubriand e foi harmonizado com vinho, não foi, amor? Acho que foi. Eu não tenho muita... Tenho muita certeza, mas eu acho que Não sim. tenho muito conhecimento. Se tiver alguma pessoa que mande, eu dou uma comentada aqui. Comenta aqui embaixo pra Agora, mim. normalmente tem aqueles vinhos de sobremesa, que são os vinhos mais doces, tipo Porto. Esqueci um outro que eles têm lá na França também, que é um vinho mais doce de sobremesa. Agora, acho que se o chocolate for mais amargo, dá pra harmonizar melhor com aqueles vinhos que tem uma coisa mais defumada, Será? sabe? Não sei. Não Devo estar sei. falando besteira. Comenta aí embaixo, vai. Comenta aí pra gente, que eu não quero falar besteira sobre esse assunto, Agora, tá? eu sou sempre a favor de fazer o que você tiver afim. Se tiver afim de beber um vinho com um chocolate, você simplesmente faz isso. O VN Julian pergunta: temperagem de chocolate tem validade? Tem que temperar e usar obrigatoriamente na hora, ou se sobrar um pouquinho dá pra usar depois? Se endurecer já era? Sim, se endurecer já era, não dá pra usar depois. Você temperou o chocolate, você precisa usar. Ele endureceu, você vai ter que temperar de novo o seu chocolate. Essa é a mágica do chocolate. Ainda bem que ele endurece depois que a gente tempera, só que é óbvio, a gente tem que continuar temperando ou manter ali na temperatura, né, certinha, se você tiver, como eu falei já, aquelas tigelas de banho-maria que mantém a temperatura, né? Se você tiver isso, maravilhoso. Se não, vai ter que temperar de novo. E esse temperagem de chocolate tem validade, eu não consegui entender o que você quis dizer com isso. Você quer dizer a validade do chocolate em si, ou se você quis dizer a validade da temperagem, ou seja, temperou, endureceu, já era. Sim, daí endureceu, já era, tem que temperar de novo. Quanto à validade do chocolate, vai depender realmente da validade que vem na marca ali do chocolate. É claro que se você colocar outras coisas dentro do chocolate, pode ser que o seu chocolate mude aí a validade dele, o tempo que ele vai ser bom pra consumo, né? Agora, e tem muita gente também me perguntando quanto tempo, por exemplo, um ovo de chocolate recheado dura. Gente, assim, cada hora que você faz ali o seu ovo, né, com o seu brigadeiro, com o seu recheio, com a sua trufa, com o seu negócio, você vai ter que ver quanto tempo dura. Eu não posso te dizer isso. Vai depender da cidade que você mora, da umidade que você tá, da sua forma de conservar o seu chocolate, do ingrediente que você usou, enfim, vai depender de um monte de coisa. Você precisa fazer esse teste, deixar ele ali do lado de fora e ver quanto tempo ele dura, qual que é o tempo que você ainda vai consumir ele bom. A Gil Biagini e o Vicky Fonseca me perguntam: chocolate branco é chocolate mesmo? Queria saber quanto, ou mesmo se tem cacau no chocolate. Seguinte, como eu te mostrei, ó, chocolate branco de boa qualidade, tá? Não tô falando de chocolate branco de cobertura, essas coisas assim, tá? O chocolate branco de boa qualidade, ele vai ter manteiga de cacau na massa do chocolate branco. Manteiga de cacau vem do cacau. Existem muitos países que não consideram o chocolate branco como chocolate, ou seja, por ele não conter a massa de cacau, a fibra do cacau, que é aquela parte escura, tem gente que não considera isso como um chocolate. Então, aqui no Brasil, a gente considera chocolate branco um chocolate. Eu, por exemplo, amo chocolate branco, tem gente que mete pau. Eu gosto de chocolate branco, ele serve pra inúmeras coisas, inclusive se você quer fazer ganaches, por exemplo, de pistache, coisas que você quer sobressair o outro ingrediente, ele é ótimo. Então, tudo depende do que você vai usar e pra que você vai usar cada um dos ingredientes. Eu gosto, considero chocolate, porque contém manteiga de cacau, mas muita gente não considera como chocolate por ele não conter a fibra do cacau. Ele só tem a gordura. Exato. Papo Panela pergunta: que conselho você daria pra quem curte fazer chocolate
chocolate em casa e não tem termômetro e equipamentos específicos para acertar a temperagem e não acabar com aquele chocolate que derrete só de olhar para ele. O único conselho que eu te dou, e eu acho que é o único que todo mundo deveria te dar, é compre um termômetro. Se você realmente gosta de fazer chocolate, se você realmente gosta de trabalhar com chocolate, a única coisa que você precisa ter na sua vida é um termômetro. Paulo Freitas e Dri Ramiro perguntam: meu chocolate moldado /ovo derrete rápido demais, logo que tiro da forma. Onde pego com os dedos já amolece. O que poderia ser e como resolver? Bom, a única coisa que eu tenho pra dizer é que infelizmente você não tá temperando bem o seu chocolate antes de colocar na forma. Então, pra você não ter um chocolate que vai derreter na sua mão, tempere bem o seu chocolate. Vou deixar aqui embaixo novamente todos os links de várias formas de chocolate que eu já ensinei no canal, ou seja, no mármore, com micrio, no bowl, enfim, várias formas que tem pra você temperar seu chocolate, estão todas linkadas aqui embaixo. Use alguma delas pra realmente temperar direito esse chocolate aí. Tá rolando uma promoção super legal que eu e a Latica fizemos pra vocês, então se vocês fizerem alguma nail art super bonita com algum dos meus esmaltes, é só você postar lá no Instagram com a hashtag DaniLatica e a unha mais bonita postada com a hashtag DaniLatica vai ganhar tudo isso aqui, ó. O livro A Receita da Felicidade, um BB Cream da Latica e a linha completa dos meus esmaltes. Então não percam, postem lá no Instagram que eu quero ver todas essas unhas maravilhosas que vocês vão fazer. A Larirja e o Ligobis perguntam: todo chocolate precisa ser temperado? Qual a importância da temperagem? De novo, já falei sobre isso no outro vídeo, mas vou reforçar aqui. Se você tá usando um chocolate de verdade, não isso daqui, ó, que é cobertura de chocolate, isso daqui não é chocolate. Se você tá usando um chocolate, ele sim precisa ser temperado pra você moldar ele aonde você quiser. Ou seja, vamos lá, você só precisa temperar um chocolate, isso é uma dúvida que eu percebi que a galera tem, assim. Você só precisa temperar o seu chocolate se você for moldá-lo de uma forma diferente a qual ele já veio. Ou seja, ele veio numa barra, ele veio, né, num chocolate em gotas, ele veio, né, da maneira mais milagrosa possível, ele veio ali. E você quer transformar ele num ovo, ou numa barra, ou num coelhinho de Páscoa, ou do que num quer, falo. no que quer que seja que você queira transformar ele, você precisa derreter e temperar o seu chocolate e depois moldar nessa nova forma aí que você quer dar pra ele. É nessa única maneira que você vai usar. Você não precisa temperar um chocolate, por exemplo, como o Paulo brincou no nosso ovo de Páscoa recheado, você pode até ver aqui em cima o vídeo. Ele falou: ah, então agora com esse chocolate temperado eu vou fazer um chocolate quente. Não precisa temperar um chocolate pra ir lá e fazer um chocolate quente, né? É óbvio que não. Você não precisa também temperar um chocolate pra fazer uma ganache ou pra fazer um brigadeiro. Você não precisa fazer isso. Você só precisa temperar o chocolate se você quiser moldar o chocolate em uma outra forma e não quiser que ele derreta ali nas suas mãos quando você pegar, né, o chocolate na sua mão ou quando ele sair da geladeira. Raiz Recamonde pergunta: é certo guardar chocolate na geladeira? Bom, essa pergunta aqui me trouxe algumas dúvidas. Eu não sei se você tá falando de um chocolate que você tá fazendo ou de um chocolate, né, tipo isso daqui, um saco que sobrou de chocolate. Então, um saco que sobrou ali, que você tá usando, que você acabou de abrir, você não precisa guardar na geladeira, é só você embalar esse saco ou fechar bem fechadinho e colocar num lugar seco e fresco. Ele não pode ficar num lugar quente, né, na sua cozinha, aquele armário que fica ali recebendo fumaça, calor, umidade, ele não pode ficar nesse lugar. Ele precisa ficar num local que seja seco e fresco. Não precisa ser na geladeira, porque a geladeira é úmida. Então não, você não precisa deixar seu chocolate lá. Eu, por exemplo, só guardo chocolate que eu já usei lá e vou reutilizar pra qualquer outra coisa que não seja, às vezes, temperar e nem nada disso. Agora, se você tá falando do seu chocolate que você moldou ali num ovinho de Páscoa, alguma coisa assim, não, ele também não precisa ficar na geladeira. Então, se você fez uma boa temperagem, se a sua temperagem terminou ali, deu certo, aqueles 5 minutinhos que você passou na geladeira, esbranquiçou a forminha, você tirou da forminha, pronto, ele tá pronto pra ser embalado e também guardado num lugar seco e fresco. É que assim, o ponto de fusão da manteiga de cacau é de 38 graus, se eu não me engano, ou 36. Então, apesar dela ser sólida em estado líquido, o ponto de fusão é muito baixo. Então, se você mora num lugar que faz mais de 36 ou 38 graus, aí é capaz de você dele derreter mais fácil ou você ter um fat bloom. E aí é o que eu te digo, se você realmente tá fazendo isso pra vender, o ideal é você ter um local refrigerado, mas refrigerado que eu digo é nas condições ideais de refrigeração do chocolate, que é o quê? Um local entre 18 e 21 graus, né? Refrigerado que eu digo com ar-condicionado, pode ser uma sala onde você tem umas prateleiras pra guardar seu chocolate ali, e aquele local fica refrigerado. Isso não quer dizer que é uma geladeira, são coisas bem diferentes. Julia _Patriota Pedrosa pergunta: precisa temperar chocolate fracionado? Não. Não precisa, então por favor não comprem. Comprem chocolate de verdade, que é muito melhor pra você e é tudo melhor. Sabor melhor, melhor pra saúde, tudo melhor. Tudo. Só continuando nesse assunto, Yasmin Secundo pergunta: pra quem tem dificuldade no temperamento do chocolate, qual chocolate fracionado você
você indica. Não indico chocolate fracionado nenhum. Indico que você faça um curso de temperagem, aprenda a temperar seu chocolate e use chocolates bons e de qualidade para os seus clientes, para sua família, para todo mundo que você quer vender ou dar. E isso é muito importante, inclusive eu vou deixar um post super completo da Carol Garofani aqui embaixo e um post aqui embaixo também do CKFD. Tanto eu quanto a Carol já falamos sobre chocolate fracionado e por que você não deve usá-lo. Então, por favor, leiam esse post que ele é muito importante. Leiam os dois posts. Ana Paula _Oliveira e Isa _Isauri perguntam: o chocolate que compramos já não está temperado? Sim, ele está temperado. Por que é necessário temperá-lo novamente? Porque a partir do momento que você derrete, ele perde a temperagem. Eu expliquei isso bem direitinho no outro vídeo, então clica aqui para assistir o outro vídeo. Então daí você tem que temperar novamente. Aquela embalagem de 1 kg precisa ser temperada? Qualquer embalagem precisa ser temperada. É chocolate verdade, você derreteu para moldar em outra maneira, precisa ser temperado. Ligobis: chocolate branco também precisa ser temperado? Sim, chocolate branco precisa ser temperado. Qualquer chocolate, não sendo cobertura, precisa ser temperado. Daniele Noce _FC e Laura GSN94 perguntam: qual a temperatura para cada chocolate? Eu já ensinei a temperatura para cada chocolate no vídeo, no link no site, vários lugares, então você clica aqui ou clica aqui embaixo, vou deixar os links todos aqui para vocês, e também a temperatura para cada chocolate vem escrito na embalagem, como eu já mostrei para vocês. Os maravilhosos docinhos da G pergunta: como trabalhar com chocolate nesse calor infernal? Não se trabalha. Você tem ar-condicionado em casa? Sim, eu tenho. Sem ar, dá pra fazer chocolate? Dá, mas só se estiver muito frio, não é o ideal. Você realmente tem que trabalhar com chocolate entre 18 e 21 graus, senão vai ser muito difícil você temperar seu chocolate e manter ali a temperatura, ficar gostoso pra você comer e conservar, enfim. Dá pra fazer um ar-condicionado improvisado, aquele que o cara coloca um gelo com um ventilador na frente, já viu isso daí? Nossa, eu nunca vi onde tem isso. Não, tem na internet. MG_Amani, mais 2 pessoas perguntam: Dani, como deixa o chocolate branco colorido? Simples, existem corantes pra chocolate, é só você comprar este corante específico pra chocolate e colorir o seu chocolate na cor que você quiser. Benjamin_Chaves pergunta: o que é um chocolate de boa qualidade? Gente, um chocolate de boa qualidade é um chocolate que realmente não tenha gordura hidrogenada, é um chocolate que tenha basicamente chocolate, massa, né, sendo a massa do cacau ou a manteiga de cacau, no caso do chocolate branco, açúcar, e aí em diferentes proporções, porque vai depender se é ao leite, se é meio amargo, se é amargo e tal, e o leite, no caso do chocolate ao leite, emulsificante, que normalmente é a lecitina de soja, e por último, algum aromatizante, que normalmente, se for o natural, é muito melhor, como por exemplo o natural de baunilha. Quando é artificial é um pouquinho pior. Então esse é o chocolate de boa qualidade. Independente se ele é branco ao leite, é meio amargo ou amargo, tá? Tipo, geral. E ele também pergunta: chocolates de marcas comuns como Garoto, Lacta, Nestlé precisam ser temperados? Sim, se você derreter, ele precisa ser temperado de novo, porque ele é realmente um chocolate, ele não é uma cobertura sabor chocolate. No geral, tem muita gente com dúvida sobre o chocolate branco, dizendo que ele é muito grosso para ser temperado e muito grosso para você trabalhar. Realmente, se você usa um chocolate branco de uma marca ruim, ele é muito difícil. Eu já peguei alguns chocolates brancos que foi praticamente impossível trabalhar. Inclusive, ele é muito mais delicado, então aí você pode estar confundindo também, e às vezes você queimou seu chocolate branco e não tá sabendo que você queimou, porque se ele ficar, tipo, muito grosso, arenoso, na verdade você queimou e ele não serve mais pra você fazer nada. Então o que eu te indico é: quer trabalhar com chocolate branco, realmente procure uma marca muito, muito boa pra você trabalhar, porque ele é um dos chocolates mais chatinhos de se trabalhar. O Vitor Matheus pergunta o tempo certo de secagem na geladeira. Na verdade, assim, o tempo certo de secagem na geladeira é muito complicado, porque a nossa geladeira de casa, ela não é estruturada, ela não é feita pra gente trabalhar com chocolate. Primeiro que é um monte de gente abrindo a geladeira o tempo inteiro, então a temperatura oscila o tempo todo. O ideal é você ficar olhando. Então, a partir do momento que a sua forminha ficou branca em volta, esbranquiçou, você já pode tirar o chocolate de lá de dentro pra ela não suar. Que é inclusive a pergunta aqui da Karen F. de Castro, que ela pergunta: como fazer para o chocolate não suar ao sair da geladeira? Na verdade, se ele tá suando, é porque você deixou tempo demais na geladeira e ele já ficou muito gelado, e aí ele começa a suar a partir do momento que você coloca ele numa temperatura aqui no Brasil de 30 graus, que é o normal que acontece com qualquer coisa. Você pega um suco, Condensa. ele tá gelado, ele vai condensar, então... Ou você faz uma transição para um lugar mais resfriado antes de levar pro negócio. Exato. O ideal é você manter o seu chocolate que você tirou da geladeira ali 3, 5 minutinhos que ele ficou e esbranquiçou. Se a temperagem foi perfeita, é rapidinho assim, é 3, 5 minutinhos, já esbranquiça a forminha e você já pode tirar ele ali de dentro. E aí o ideal é você guardar dentro de uma sala refrigerada, né? Aquela velha coisa que eu já falei aqui, 18 a 21 graus, pra ele manter ali numa temperatura que é certa pro chocolate. É claro que se você tá trabalhando profissionalmente com chocolate, vão ter geladeiras na temperatura correta, específica, perfeita, pra você simplesmente só
colocar o seu chocolate ali dentro temperado, que também foi temperado numa temperatura perfeita, ideal, de uma sala super climatizada. E aí assim, ó, em 3 minutinhos já vai estar pronto, você já pode tirar de lá, tirar da forminha e guardar, que é tudo que a gente sonha, né? E por último, a última pergunta que muita gente fez foi qual chocolate você usa e qual chocolate que você mais gosta. Bom, o chocolate que eu mais gosto, que eu trabalhei, assim, durante muito tempo enquanto eu tava na Lenôtre, e ainda quando eu cheguei aqui no Brasil, eles ainda vendiam aqui também, era o Valrhona. Eu amo Valrhona, até o chocolate branco deles é a melhor coisa do mundo, assim, é tipo muito bom. Paulo, que não gosta de chocolate branco, gosta de chocolate branco deles. Então é muito, muito bom. Infelizmente, eles não estão mais no Brasil, não dá mais pra comprar chocolate da Valrhona. Hoje em dia eu gosto... Não dá, mas é caríssimo. Dá, mas é caríssimo, então não adianta. Eu uso hoje o chocolate da Callebaut, que é muito, muito bom e que tem aí um preço que é um pouco mais acessível, não diria barato. Ele é um pouco mais acessível, ainda mais quando você compra esses pacotões gigantes, então você compra por um preço muito mais barato e aí você vai usando. Então hoje em dia eu uso o da Callebaut, que são essas gotinhas que vocês veem o tempo inteiro em todos os vídeos que eu faço, coisas bem chocolatudas. Uma coisa que também muita gente perguntou foi a diferença de achocolatado em pó, chocolate em pó e cacau em pó. Primeiro, o achocolatado em pó. Então aqui tem Nescau e Toddy. Os dois são achocolatados em pó e os dois contêm o quê? Basicamente, entre outros ingredientes, vitaminas e blá 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 que eles falam aqui, tem açúcar, cacau em pó e leite em pó. Tem mais coisa, tá, gente? Mas basicamente o achocolatado em pó, ele não é feito só de cacau em pó, mas ele também tem açúcar e leite em pó e por isso que ele é um achocolatado. É tipo o acobreado, não é de cobre, tem cobre. Exato. Depois você tem aqui, ó, por exemplo, o da Flashman e o da Nestlé. Esses dois aqui são chocolate em pó. O chocolate em pó, basicamente, ele vai ter açúcar e cacau em pó, entre outras coisas, mas ele não tem leite em pó. Então, o chocolate em pó não tem leite em pó, não pode ter leite em pó. E aí, é claro que tem porcentagens diferentes. Esse daqui, por exemplo, tem 50% de cacau. Esse daqui não diz quanto tem. Tem um outro do Padre ou da Garoto, se não me engano, que tem 70% de cacau. Então, você sempre dá uma olhada no ingrediente, na parte dos ingredientes, pra ver o que tem mais. Então, por exemplo, se vier escrito que cacau em pó é o primeiro e depois açúcar, cacau em pó vai ter bem mais do que açúcar. Se for açúcar... Não, às vezes um é bem mais. Às vezes um é 51% exatamente, e outro é 50%. Tô viajando, verdade, gente. Mas o primeiro ingrediente sempre vai ter uma quantidade maior do que o segundo ingrediente, mesmo essa quantidade maior sendo 1% de diferença. E por último, eu tenho aqui dois tipos de cacau em pó. E aí, tanto faz, eles são um pouco diferentes um do outro, mas os dois são 100% cacau. Ou seja, só tem cacau nos ingredientes, não tem mais nada. 100% cacau em pó. Então, assim, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as diferenças desses três produtos, eu fiz um post bem completo no ICKFD que eu vou deixar aqui embaixo. E também, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a diferença de cacau em pó natural e cacau em pó Dutch, que são coisas bem diferentes e servem também para coisas diferentes na confeitaria, você também pode clicar aqui embaixo que tem um outro post lá no ICKFD para você olhar. Se você quiser saber o real sabor delicioso do cacau, enche uma colher de sopa e coma. E comenta aqui o que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não viram a parte 1, clica aqui em cima para dar uma olhada. Amo vocês demais, uma feliz Páscoa. Beijo, tchau!